Rádio. Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora na Cidade AM, saúde em dia, muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Rita Bastos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Grupo Cidade AM 860, Grupo Esperança, Rádio Esperança FM 106.1, e hoje nós estamos contando com reforço, né? Além do Instagram da Associação Médica Cearense, né, doutor Ricardo? Isso. Nós temos o Instagram, como é o nome dele? Da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Ceará, SOBED Ceará. Pronto, SOBED Ceará. Então, os nossos ouvintes agora estão aí com todas as opções. Podem assistir nos aplicativos do Grupo Cidade, do Grupo Esperança, no Instagram da Associação Médica Cearense e da Sociedade Cearense de Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED. SOBED. Bom, hoje o programa super especial, novamente, primeiro programa do Ricardo do ano, certo? Estamos começando com o pé direito, né? Estamos começando com o pé direito, né? Como é que foi aí o final do ano? Não, foi muito bem, graças a Deus, com muita paz, tivemos um susto, mas graças a Deus estamos bem. Bom, mas é isso, o susto vem para fortalecer, né, a nossa vida em 2025. Desejamos para os nossos ouvintes, nossos internautas, um feliz 2025. Lembrando que o ouvinte pode participar do programa, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Aqui é Fortaleza 859-9925-1122. Anote aí, 999-25-1122. Ou mandar um comentário pelo Instagram que eu vou pegar aqui no nosso computador. Já tem dezenas de perguntas aqui, como tem já da professora Núbia. Então, Ricardo, e hoje nós vamos entrevistar quem? Hoje nós vamos desejar a todos um feliz ano novo, né? Um 2025 abençoado, com muita paz, muito sucesso e para todos, né? E muita saúde. Hoje nós temos um colega de especialidade, doutor Alessandrino, que ele vai falar de um tema muito importante, principalmente pelo período de férias, né? Que as crianças estão em casa, que é a ingestão de corpos estranhos e de agentes corrosivos. O Alessandrino é colega nosso endoscopista. Ele é médico endoscopista do Hospital Geral de Fortaleza e do Instituto José Frota. É membro da Federação Brasileira de Gastrologia e Associação Europeia de Gastrologia. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Estadual Ceará. Tem mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Federal. Foi diretor da Associação Médica Cearense em 2017 a 2022 e também foi conselheiro do CREMEC de 2019 a 2023. E é professor de medicina da UES. Então a gente aqui agradece muito a presença dele aqui para falar sobre esse tema importantíssimo. Então, doutor Alessandrino, agradecendo aí a presença, né? Já tem dezenas de perguntas aqui. As perguntas estão chegando pelo WhatsApp, chegando também pelo Instagram. Tudo bem? Tudo bom, um prazer aqui estar com você, doutor Arruda Bastos, que foi meu secretário de saúde do Estado, na época que eu entrei na 2007 a 2014. E o doutor Ricardo Pessoa, meu colega, uma referência na especialidade da endoscopia para todos nós, e nosso colega de especialidade. Prazer, feliz ano novo para todos. Vamos lá. Vamos para aquele primeiro bloco, né, doutor Ricardo? Isso. Bom, como o doutor Ricardo já falou, hoje nós estamos entrevistando aqui o doutor Alessandrino III, falando sobre ingestão de corpo estranho e agente corrosivo. Vamos para aquele primeiro bloco conhecer um pouquinho mais, né? Exatamente. Conhecer um pouquinho do nosso entrevistado, né? Bom, então, pode falar. Pode. Bom, eu estudei no Colégio 7 de Setembro, desde cedo, sempre quis medicina um pouco pela influência da família, um pouco pelos amigos também da família. E aí fiz a Universidade Federal do Ceará, nossa querida UFC, de 98 a 2004.
E logo depois enveredei, queria o ramo cirúrgico. Então eu fui para a cirurgia geral no Hospital Geral de Fortaleza. Fui residente lá no Hospital Geral de Fortaleza, sob a tutela do Dr. Eudes Bastos Pinho, grande cirurgião. E aí depois de rodar um eletivo na endoscopia do próprio HGF, eu me encantei pelo procedimento endoscópico. E aí tive o estímulo do Dr. Magela, na época chefe do serviço, de seguir a endoscopia digestiva. E aí fiz residência em São José do Rio Preto, São Paulo. Fiz uma parte de São José do Rio Preto, outra parte no Hospital do Câncer de Barretos, que me abriu os horizontes para um outro tipo de endoscopia, a endoscopia terapêutico-cirúrgica, que era ressecções de lesões precoces, de tratamentos paliativos de tumores avançados do estômago, do esôfago. E terminei minha jornada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, fazendo um procedimento até bem pouco novo, recente aqui no Brasil, que era a ecoendoscopia ultrassom-endoscópica. Para quem não conhece, é um método que une a endoscopia à ultrassonografia. Então, ele detecta lesões em órgãos adjacentes ao trato digestivo, em um método que revolucionou a endoscopia digestiva e hoje tem criado grandes portas, grandes acessos aos endoscopistas. Depois, de volta a Fortaleza, eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas, pela antiga SAMEAC. Também foi uma excelente porta de entrada com os colegas e com a endoscopia terapêutica, digestiva, diagnóstica também. E depois entrei no HGF, no concurso que tinha feito lá em 2008, 2006. 2006. Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara, né? exatamente. Nós chamamos em 2007, né? Exatamente. 2007, 2008. Foi o último ano do Lúcio, Lúcio né? Alcântara. Foi. Eu tinha feito para cirurgia, mas quando eu cheguei na SES, aí me locaram na endoscopia do HGF, que tinha muita necessidade. Na época o senhor era secretário até lá, e tinha um problema grave de plantonistas, né? E aí comecei pela emergência da endoscopia do HGF. E depois passei no concurso foi primeiro lugar no concurso da endoscopia digestiva do IJF, né? Que aí fiquei na endoscopia digestiva do IJF. Hoje eu sou sócio de uma clínica, da Biomed, que a gente faz endoscopias e também da digestiva, e atuo fazendo ultrassonografia endoscópica na clínica digestiva no São Mateus. Estamos aí. Bom, acho que foi bem completo aqui, não é isso? Não fazer mais nenhum. Você fazia a pergunta, já respondeu aqui com a experiência que você tem. Mas quero saudar aqui a estudante de medicina, Carol Pinho, que está assistindo o programa, está dando aqui bom dia, excelente programa, tema super importante, principalmente nesse período de férias, que o Dr. Ricardo falou, com crianças em casa, e que aumenta muito os riscos, né? E o Marcelo Cavalcante, bota feliz também 2025 a todos, com muita paz e saúde. Então, Ricardo, vamos começar. Então, tem uma pergunta inicial que veio de Baturité, eu estou aqui com uma lista de perguntas do interior. A dona Maria de Baturité, ela pergunta, fala assim, qual é o perfil mais comum de pacientes que ingerem um corpo estranho ou agentes corrosivos? O perfil é bimodal. O perfil de pacientes normalmente é uma curva bimodal. São as crianças, né, pela ingestão acidental, porque a criança tem um perfil de tudo que pega, leva à boca, a fase oral da criança, a psiquiatria explica isso melhor do que eu. E aí, esse método de levar tudo à boca, acaba a criança ingerindo acidentalmente os corpos estranhos. Praticamente, na grande maioria deles, a moeda. E às vezes, infelizmente, corpos estranhos mais agressivos, como a bateria, né? Objetos mais pontiagudos, como uma agulha, né? Um broche, por exemplo, e aí causam mais lesões. Quanto aos agentes corrosivos, aí existe, além da gestão acidental, a gestão intencional, né? Que é o paciente normalmente psiquiátrico, que ele tenta uma tentativa de suicídio, então ele ingere para tentar tirar a própria vida. Então essa ação é bimodal. Criança
e no adulto jovem para mais velho, a ingestão intencional quando quer praticar o suicídio. Né? Ricardo. Alessandrino, a criança, quando ingere também um agente corrosivo, é de forma acidental, né? Sim. Geralmente ele confunde com água, com alguma que às vezes ele é transparente também. Às vezes isso é importante, a mãe ou o pai colocam esses agentes corrosivos em frascos PETs de Coca-Cola, frascos de sucos, e aí a criança acaba ingerindo acidentalmente, porque pensa que é um suco, uma água, Coca-Cola. E aí, esses casos, pelo menos, a criança sente o impacto da ingestão cáustica e acaba parando de ingerir ou até vomitando um pouco o agente, né? Ou seja, causaria menos danos nesse caso do que a ingestão intencional que a pessoa ingere para realmente causar dano. Poderia só explicar assim para os ouvintes o que são os agentes corrosivos? Para poder os ouvintes entenderem que são as substâncias de limpeza. Sim, principalmente substâncias de limpeza, o hidróxido de alumínio, né? E os ácidos também corrosivos, o álcalis, o hidróxido de alumínio principalmente, e os ácidos. Aí existe uma grande quantidade de ácidos no mercado que podem causar acidentes domésticos, né? Principalmente os álcalis, eles causam um dano maior ao esôfago, né? E normalmente o dano ao esôfago causa quadros mais graves de infecções torácicas, respiratórias, do que os ácidos. Isso. Bom, essa orientação é interessante, né? Inclusive, nesse final de semana, estava passando, final de semana agora, carnaval e ano novo, eu vi isso numa residência de praia. Tinha aquela garrafa ali, garrafa PET de 2 litros, com um líquido assim meio esverdeado, parecendo um Sprite. Que era um refrigerante. O que é aquilo ali? Deu vontade até de pegar e colocar. Não, aquilo ali é um detergente, sei lá, que coloca para limpar o cachorro. Se o cachorro urinar aqui, não sei o que, aí já tem lá o kit, né? O lençol toalha, papel toalha, o bicho tá ali. Mas uma criança vendo aquilo, como eu deu vontade de ir lá e pegar e botar, imagina uma criança, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, numa casa de praia... Pode ficar na altura, né, da criança. Num apartamento de praia, a criança vem brincando. Foi pro pátio, brincou, chegou com sede. Primeira coisa que ela pega, ela bebe. Viu lá? Né? E aí, mesmo vomitando, de qualquer maneira tem Não, de qualquer maneira o estrago está feito, porque já tem um contato com a mucosa do esôfago, do estômago, e a corrosão é imediata, né? Esse é um cuidado muito grande. Inclusive, hoje já existe, né, Alessandrino, de uns anos para cá, algum dispositivo de segurança na tampa, né, de algumas substâncias de limpeza para evitar que a criança possa abrir. Isso já é uma segurança. Aí você tira e coloca numa garrafa PET, ainda fica mais fácil. Aí você tira esse dispositivo de segurança. Né? E é impressionante que mesmo assim, por todas as orientações e tudo, acontecem muitos tipos de acidentes desses. A gente vê muito no IJF, que é o hospital de referência do estado para isso, né? Os pais, nessa época, deixam pilhas, baterias, moedas à solta, então a criança realmente, na sua ingenuidade, ela tende a levar a boca e acaba ingerindo isso. No caso mais grave é a bateria, né? Porque a bateria, a parte... Bateria de relógio, né? E brinquedo também, né? Tem os brinquedinhos. A bateria tem um agente corrosivo, né? Que acaba extravasando do conteúdo e aí causando uma lesão térmica, elétrica até no trato digestivo da criança. Então, Ricardo, mandar uma lembrança para todos lá de Itapipoca, onde você, naquela ligação, eu estava lá com o Dr. Costa Campos, da clínica do Dr. Costa Campos, está fazendo uma grande reforma, informatizando tudo. Agora o médico de lá vai poder ver todas as suas consultas marcadas pelo aplicativo. Grande abraço do Dr. Costa Campos, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o interior. E para todos que fazem o Grupo Esperança, desejar a todos a alta direção do Grupo Esperança, o meu querido amigo, diretor de programação, Luan Júnior, um grande abraço, como também aqui a Cristina, o Jorge Fernandes, que o Ferroviário ganhou alguma coisa esse ano, né, Jorginho? Ele ganhou ontem. Olha aí, ganhou ontem, olha aí, eu nem sabia. Ganhou no jogo
pré-nordeste, né? Pois é, então, o Ferroviário ganhou ontem, então o Jorginho está todo satisfeito aqui no estúdio novo. Olha, vocês estão achando aqui estranho, não? Esse estúdio novo foi feito especialmente para o nosso programa, foi? Isso, agora está aqui na bancada com um do lado do outro, fica melhor. A bancada fica melhor, porque as pessoas falam, pô, o doutor Ricardo não olha pra gente, o doutor Ricardo está de banda, está de lado, agora não tem esse negócio de estar de banda, está de lado. Estou vendo aqui a transmissão, todo mundo direitinho aqui. Bom, tem aqui a professora Núbia, que é uma assídua ouvinte do nosso programa, a primeira ouvinte do nosso programa. Ela pergunta o seguinte, o que fazer quando alguém engoliu o corpo estranho? Isso é muito importante, muito boa pergunta, porque muita gente tende a querer empurrar o corpo estranho com algum tipo de comida, ou água, ou pão, farofa, banana. E isso complica ainda mais, principalmente para quem está na ponta da emergência, porque a principal detalhe aí pro endoscopista é o jejum do paciente, porque senão você vai transformar uma ingestão de corpo estranho talvez num quadro de broncoaspiração, aquele alimento, aquela água que o bebê, a criança ou o adulto engoliu, pode ir para o tórax, aí complicar com a pneumonia aspirativa, e isso aí você transforma um problema em dois, né? Então, o que fazer, principalmente levar a unidade de atendimento, né? Existem unidades primárias de emergência como a UPA, e aí a UPA normalmente referencia para um hospital de referência. No caso hoje é o JF no estado. Eu acho que alguns hospitais como o Regional de Sobral também deve fazer. Tem endoscopia lá de 24 horas. Exato. Sobral tem. E Quixeramobim talvez. Acho que também, engano, sim. Também deve ter, né? Eu estava até revendo essas inaugurações esse ano. Eu vou rever essas inaugurações, essas obras que eu inaugurei, estava revendo os vídeos da época. Até botei mandam para mim também muito vídeo da época. E eu lembro desse setor lá do hospital. Não, é a endoscopia do hospital regional de Sobral. Lá em Sobral, Mas, de qualquer forma, no JF também tem plantões de 24 horas de endoscopia, tanto a rígida, enaltecer os colegas que fazem a rígida, que são os respiratórios, né? O pessoal da cirurgia torácica, da otorrino, que também tem um papel fundamental naqueles corpos estranhos gigantes que a endoscopia flexível às vezes não consegue tirar. Eles ajudam bastante nesse caso. Eu tenho uma filha, Ricardo, que é plantonista da pediatria do JF. Legal. Ela conta cada estranho, de corpo estranho, às vezes até ela leva a foto ali daquela radiografia. Como é que engoliu uma coisa dessa, né? Não, você vê coisas... E você às vezes fica na dúvida onde é que aquilo está. Bom, aquilo está no esôfago, onde é que aquele corpo estranho... Só para você ter uma ideia, agora a gente tem uma moda agora de os presidiários engolirem celular. A gente teve vários casos recentes agora esse final de ano de presidiários engolirem celular. Assim, eu acho que para retirar o flagrante de alguma conversa, de algum... Mas celulares pequenos, os chineses. São chineses da China. Eu já vi um doente psiquiátrico engolir cadeado. Cadeado, prego. Mas qual foi o corpo estranho mais estranho que você teve a oportunidade de retirar? Então, agora, com essa que eu nunca tinha visto, foram os celulares, né? Pequenos. Cadeado, prego, essas coisas de metal. A gente já viu pacientes psiquiátricos até com relógio. Já vi o paciente psiquiátrico engolir 2, 3 relógios. Alguns saem, outros ficam, e os que ficam acabam causando danos. E falando em sair, tem uma pergunta também da professora Luiz, diz, quanto tempo o corpo estranho pode permanecer no estômago e no intestino, ou no intestino? E assim, antes disso, né, quais os sintomas que, por exemplo, a mãe pode ver ali uma criança, ou mesmo um idoso, né, que o idoso pode engolir um bolo de carne, se engasgar, né, se entalar. Sim. Que chamam a atenção que ele pode ter engolido um corpo estranho, antes de falar assim no tempo. Sim. Os sintomas principais que tem que ter atenção, a criança vai apresentar uma salivação, uma irritabilidade, porque a criança obviamente não sabe falar o que está causando, mas ela apresenta irritabilidade, salivação, né? Ela não consegue deglutinar a saliva, principalmente quando o corpo estranho fica no esôfago, no crico faringeu, que é a primeira estreitamento do esôfago, fisiológico do esôfago. Então a criança não consegue deglutir a saliva, o idoso também fica com desconforto cervical ou torácico, né?
isso já dá uma ideia que aquele corpo estranho pode estar causando obstrução no trato digestivo, né? E o idoso, interessante que às vezes o idoso, já peguei até pai de colega médico que engoliu o comprimido e engole o invólucro junto. E aquele invólucro ali causa lesões também no esôfago, obstrui o esôfago e aí causa sintomatologias também obstrutivas. Aquele papel, laminadozinho, laminadozinho, né? Ele vai tomar de manhã, aí tira um pedaçozinho. Mal acorda, vai tomar um comprimido de manhã e aí não engole o comprimido junto com o invólucro, não tira. Isso também causa lesões no trato digestivo. E o tempo, né? Então era assim, de quanto tempo, porque tem aquele negócio, não, o que entrou sai. Até que ponto isso é verdade? O que entrou sai. Porque um corpo estranho desse pode entrar, né, num acidente, uma coisa qualquer, e sair. Pode. A maioria sai, né? Mas pode ficar também preso aí no caminho, né? Qual corpo estranho deve esperar que saia e qual deve tirar? Perfeito. Né? Perfeito. Os estreitamentos fisiológicos, a gente ajudam fisiologicamente no trato digestivo, mas também no corpo estranho eles seguram o corpo estranho, e que é principalmente o crico que eu falei, o arco aórtico ali dá um estreitamento, o bronco esquerdo também, o esfíncter inferior, e no caso do estômago piloro. Então, corpos estranhos abaixo, com diâmetro menor que 2,5 centímetros, tendem a passar facilmente pelo piloro e pelo trato digestivo e ser expelidos. Acima disso, 2,5, principalmente 2,5, eles tendem... Os redondos, né? Os redondos. Eles tendem, os rombos, né? Eles tendem a ficar impactados, tem que ficar no estômago e aí tem que ser necessário retirar. Corpos estranhos longos, de 5, 6 centímetros, eles podem até longitudinalmente, podem passar pelo piloro, mas vão ficar principalmente algum ângulo de trás ou na válvula ileocecal. Alguma região do intestino. Do intestino mais angulada que dificulte a saída deles. Né? E os perfurocortantes, né? os que são perfurantes, esses têm que ser retirados independente do tamanho, porque eles podem causar um estrago, como a perfuração no esôfago, estômago ou na alça intestinal. Bom, tem muita pergunta aqui chegando, ele já respondeu algumas, aqui eu faço uma junção aqui, e tem um aqui falando de brinquedo infantil. Quais os perigos para crianças de brinquedo infantil? Até algum tempo atrás não tinha nenhuma, as indústrias não tinham nenhuma, sei lá, recomendação. Hoje existe, né? De idade. Então, você pega muito brinquedo de criança? Sim, principalmente os Legos, né? Se pergunta, Saúde em Dia responde. Então, você pega principalmente aquelas pecinhas do Lego? As pecinhas do Lego são o principal, são os principais, essas peças que as crianças engolem. E aí, felizmente, o Lego, ele não é pontiagudo, normalmente ele é ronco e é pequenininho. Então, você tira fácil ou passa fácil, sem causar maiores problemas, né? Mas aí existe uma infinidade de brinquedos, os carrinhos, né? Os broches, né? Brinquedos de vários tipos. O importante é a mãe ter consciência e saber falar para o médico o formato do brinquedo. Se o brinquedo é pontiagudo, se tem pontas que podem causar danos, né? Se o brinquedo é mais lisinho, mais rombo e que pode sair facilmente pelo trato digestivo. E complementando aqui, hoje existe uma norma, né, do Inmetro de orientação de idade, né? Sim, tem. Cada brinquedo tem uma idade mínima, acima de mais 3 anos, né, mais 5. Então, os pais têm que seguir, né? Seguir isso aí, né? Bom, para atender aqui a nossa audiência, já falei da Maria de Baturité, um abraço aí meus conterrâneos de Baturité, feliz ano novo para todos vocês do Maciço, desde lá de Itapiúna, passando por Capistrano, chegando em Aracoiaba, chegando em Baturité, subindo para Aratuba, Mulungu, Guaramiranga e Pacuti. Mas tem aqui várias perguntas, já foram até respondidas. João de Sobral, quais os objetos mais frequentemente geridos e como esses casos chegam ao hospital? Que você falou. Em Juazeiro do Norte, indo lá para o Cariri, a ingestão acidental mais comum em criança e adulto, você falou que é em criança, né? Disparadamente em criança. O Francisco lá de Itapipoca, quais os sintomas que podem indicar a ingestão de corpo estranho? O Ricardo
perguntou aqui, Lúcia de Quixadá, que fazer imediatamente após suspeitar que uma criança ingeriu um objeto ou substância corrosiva. Exatamente, levar para a unidade de pronto atendimento para essa criança ser encaminhada para um hospital de referência, né? Evitar, já falamos aqui, querer empurrar esse alimento, querer aliviar o dano com alimentos, com pão, farinha, água, porque o jejum é importante no tratamento desses pacientes. Eu passei por um caso desse, eu estava na clínica, aí liga minha filha tudo pequenininho, né? Tem 4 meninos, tudo pequenininho na época. Não, meus filhos mesmo. Aí ligou a minha filha mais nova, mais velha, devia ter uns 5 anos de idade. Papai, a Lília está morrendo. Ela engoliu um dado. É comum também? Dado? Sim, os dados. Um dado, né? Pô, aí era longe a clínica, eu e minha esposa lá correndo, lá fizemos um tempo recorde para chegar em casa. Mas a sorte que morava no meu condomínio, parece 2 colegas pediatras. E o João José, que é um pediatra assim, mais antigo, trabalhava comigo, que estava na polícia, ele tinha uma pinça, porque o dado estava na laringe. Mas ela já estava cianótica e tudo mais. Se eu não tivesse tido o atendimento, poderia ter grave. Essa seria... Aconteceu um negócio comigo desse ali em casa. Coincidentemente, eu fui trabalhar e teve um problema no equipamento, e no dia de semana eu fui para casa às 3 horas da tarde, que não era para eu estar em casa. O meu filho Arthur tinha uns 3 anos, a Maria Clara tinha uns 5. Estava brincando no chão quando eu vejo o Arthur com dificuldade de respiração. Aí, quando eu fui ver, era uma tampinha de uma panela. Aquelas cozinhas de infância. De criança, que estava também na laringe, né? Então, cuidado a mais aí, né? Que era a pergunta que eu ia fazer. Como diferenciar? Porque uma coisa é entrar no aparelho digestivo, no esôfago, outra coisa é na via aérea. E na via aérea tem uma necessidade de tratamento mais rápida, né? Sim, com certeza. Aí o que chama a atenção da família para levar mais rápido para o hospital? Os sintomas, os corpos estranhos que vão para a via aérea normalmente dão sintomas respiratórios, né? O estridor, a tosse, né? A falta de ar, o broncoespasmo, né? E nesses casos aí deve suspeitar do corpo estranho ter ido para a via aérea. E aí nesse caso, né, tem que ser a broncoscopia, né, ou a endoscopia respiratória de emergência para retirar esse corpo estranho, porque pode causar um quadro agudo de obstrução. Aí esse caso da minha filha era aquela orientação dos vizinhos. Não, né, aperta aqui, dá a banana, bota farinha, bota bebe água, bebe não sei o quê. Nesses casos, a manobra de Heimlich, né, é muito útil, porque todo mundo devia aprender, né? Você induz uma autopressão abdominal, essa autopressão abdominal expulsa o corpo estranho fisiologicamente dessa alta pressão do ar. Contrário, né? Porque nós gerimos o ar que vai para os pulmões, os brônquios, essa autopressão reversa, podemos dizer assim, pode expulsar o corpo estranho de imediato. E aí causar um alívio na insuficiência respiratória da criança. Esse meu filho, eu fiz a manobra de Heimlich. Aí pum, a tampinha da panela. Então a gente sugere aqui que as pessoas procurem aí na internet, e tem vídeos, né, sobre o que é a manobra de Heimlich. H-E é Heimlich, né? Tem H-E-M-L-I-C-H. M-L-I-C-H. Vamos botar no nosso Instagram, Instagram do Saúde em Dia. Mas agradecendo aqui a audiência da Cris Pessoa, que está assistindo aqui no Instagram, o Gersivan Gomes, o Gersivan é meu chefe no IJF. Pronto, então um abraço aqui pro Gersivan. Rapaz, mas pergunte aí pro seu pupilo, Pupilo, eu aprendi muito com ele. Aliás, eu estava falando para o Ricardo, que você sabe que o Gersivan talvez seja o funcionário mais antigo do IJF. É um cara abnegado pelo Instituto do Dr. José Forte, é chefe de plantão lá. Ele já deveria ter se aposentado, mas a dedicação dele é tão grande que ele está há mais de 40 anos lá como chefe. Falando em JF, vou mandar um abraço para a nossa querida amiga Riane Azevedo. Falei com a Riane assim que ela foi indicada, depois foi divulgada. E hoje até também comentei com ela, troquei umas mensagens. Grande abraço para a Riane. Sei que ela tem capacidade de gerir bem o hospital lá. Então, Gersivan, um abraço para você, e Aparecida Carvalho também assistindo aqui. Daqui a pouco eu vou colocar
a outra página no Instagram para ver quem anda por lá, né? Sim. Mas vamos aqui ver uma pergunta aqui de Quixadá. Bom, as pessoas querem saber o que fazer imediatamente após suspeitar que uma criança ingeriu um objeto ou uma substância corrosiva, levar para o hospital, né? Que você falou, né? O Raimundo aqui de Iguatu, existe diferença na abordagem entre ingestão de objetos e agentes corrosivos? Sim, né? Sim, total. Os agentes corrosivos, eles têm uma mortalidade que chega a 20%, são muito mais graves, provocam danos muito maiores. Os corpos estranhos vai depender do formato, como eu falei, para provocar ou não lesão. A maioria dos corpos estranhos passam, 80% passam pelo trato digestivo sem causar danos. O agente corrosivo não. O agente corrosivo vai ter que ser graduado através da endoscopia, o dano que ele causa no esôfago, e a partir daí tomar as medidas necessárias para o tratamento desse paciente, que pode envolver até uma internação na unidade de terapia intensiva e até cirurgia também, em alguns casos, que é a perfuração pelos agentes corrosivos. Algumas vezes precisa até tirar o esôfago, né? Exatamente. Dependendo da gravidade. Dependendo da gravidade. Bom, estamos aqui no nosso programa, primeiro programa do ano, programa Saúde em Dia. Um grande abraço para quem está assistindo o programa do Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação, pelo Instagram da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do Estado do Ceará e também pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Um abraço para todos vocês. Bom, tem perguntas chegando de tudo que é canto do Ceará, que eu já coloquei aqui desde a divulgação do programa. Tem um aqui que eu achei interessante. Quais os riscos? Vem de Juliana de Canindé. Um abraço aí a todos os devotos de São Francisco. Quais os riscos de complicação, como perfurações ou infecções nesses casos? Existe esse risco? Sim, lembre-se que o esôfago, principalmente, ele está rodeado ali por pulmão, mediastino e coração. Né? Ou seja, o tórax, uma região muito sensível da parte do corpo humano e suscetível a quadros infecciosos. No momento em que líquidos do trato digestivo, né, secreções do trato digestivo adentram o tórax, o mediastino, aí o paciente está sujeito a quadros infecciosos graves, a mediastinite principalmente, que é uma condição grave que tem uma morbimortalidade de 80% a 90%, se não tratado nas primeiras 24 horas. Então, Juliana, a prevenção desses casos é a melhor forma de você evitar a perfuração, a infecção nesses casos de ingestão, tanto de agentes corrosivos quanto de corpo estranho. Aproveitando essa pergunta aqui, Alessandrino, os idosos, os adultos, né? Principalmente os idosos, geralmente eles ingerem que tipo de corpo estranho? Porque é diferente das crianças, né? O adulto é mais alimentar, né? Infelizmente nós não temos ainda uma abrangência de saúde bucal na nossa população que previna a deterioração da arcada dentária e tal. Então, esses adultos, às vezes, não mastigam bem, não têm uma arcada dentária boa para digerir, para mastigar bem o alimento e acabam ingerindo ossos, espinhas, e aí esse tipo de alimento acaba impactando no esôfago e causando problemas. Então, no adulto é mais osso de galinha, a espinha de peixe que causam problemas. Tem a questão do alcoolismo também, o paciente que está bebendo não se liga muito no corpo estranho, né? Está inebriado pelo teu alcoólico e acaba ingerindo acidentalmente o osso de galinha, uma espinha de peixe e acaba impactando. Só lembrando também, nós temos o meu doutorado, que foi no IJF, a endoscopia é tão importante nesses casos que ajuda a detectar e tratar, Dr. Arruda, Dr. Ricardo, esses pacientes. Então, nós desenvolvemos no IJF um tratamento desses pacientes que evitou a cirurgia em muitos desses casos, colocando uma prótese autoexpansiva, que é utilizada basicamente para tumores de esôfago, mas se adaptou, hoje elas são bem maiores, as recobertas, se adaptou para fechar essas perfurações. Então, os pacientes que têm perfurações, principalmente por corpo estranho, hoje são tratados, graças a Deus, menos invasivamente por endoscopia. É a evolução da especialidade aí. Bom, vou pedir aqui, bote aqui o Instagram. Da Sombete?
para que eu possa ver quem está assistindo por lá. Então, pedindo para você vir um pouquinho mais para cá. Os ouvintes aqui reclamam, quando o Ricardo está de lado, reclama, quando ele está de frente. Agora, para você aparecer melhor. Bom, vamos ver. Olha aí, a transmissão tá boa. Aqui. Bom, muitas perguntas para o Ricardo. Vamos lá. Continuando aqui as perguntas da produção. Alessandrino, e você falou aí nas baterias, né? Bateria de controle remoto, bateria de brinquedo, aquelas redondinhas, que são muito parecidas com moeda. Existe um trato, e pelo risco que as baterias diferentes das moedas têm a substância lá corrosiva dentro delas, né? O ácido. O tratamento das baterias é diferente das moedas? Sim, totalmente. Totalmente. A bateria, é até importante essa pergunta, porque no raio-x, normalmente as crianças fazem um raio-x, como o objeto é metálico, radiopaco, então você detecta a localização no raio-x. Então, importante perceber que no raio-x já difere da moeda, porque tem um duplo contorno da bateria. A bateria existe um duplo contorno que a moeda não, né? A moeda, e quando o médico detecta isso, a retirada deve ser imediata, né? No máximo em até 6 horas, né? Você tem que tirar, estando ela no esôfago, no estômago, exatamente porque o Ricardo falou, o risco desse líquido da bateria extravasar, causar uma lesão térmica por corrente elétrica no tecido, né? Nem a lesão química, é a lesão térmica mesmo. Ali você tem o meio de condução ideal para essa bateria causar uma lesão elétrica no tecido. E aí a perfuração, principalmente do tecido. Então, a retirada da bateria tem que ser imediata. A moeda, dependendo, se tiver em constrições fisiológicas, causar desconforto, sintomas, principalmente no esôfago, tem que ser retirada, né? Mas não com quanto rigor e rapidez da bateria. E se ela estiver no estômago, normalmente essa moeda desce, passa pelo trato digestivo inteiro e acaba saindo sem causar maiores problemas, né? A bateria não, a bateria tem que ter uma maior atenção em qualquer parte do trato digestivo, que a endoscopia alcance, ela tem que ser retirada imediatamente. Bom, agradecer aqui a audiência no Instagram da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui do Ceará, do Dr. Marcos Atacado, que assistiu no programa. Só tem autoridade aqui, só o chefe do JE, da César Carlos, todos os chefes assistindo o programa. Ele está assistindo aí para saber se está sendo certo, se está dizendo direitinho, né? Se as respostas estão corretas. Pois é, um abração para ele aqui que está assistindo no Instagram da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva aqui do Ceará. Bom, uma pergunta da nossa aluna da Unicristos diz o seguinte: o fato de engolir osso e espinha, mesmo em paciente que se encontra assintomático, torna-se ainda necessário fazer algum exame ou acompanhamento para a retirada desse corpo estranho? Perfeita pergunta. Às vezes o corpo estranho não obstrui totalmente o esôfago e aí não vai causar muitos sintomas, ou sintomas vagos, leves, né? Apenas um desconforto. Mas se o corpo estranho estiver em áreas de constricção fisiológica, principalmente, como eu falei, constrições pontiagudos, ele pode causar maiores problemas. Então, a sintomatologia é um sinal de alerta, em muitos casos, em termos de complicações, gravidade do quadro, mas ela não deve, o médico não deve se basear só nela para decidir se retira o corpo estranho, né? Então, nós temos métodos de imagens hoje que podem detectar com precisão o corpo estranho, a tomografia é uma delas, tem uma alta sensibilidade e especificidade, principalmente em corpos estranhos grandes, né? E sendo detectado o corpo estranho nessas constricções, principalmente pontiaguda, ele deve ser retirado independente da sintomatologia, para prevenir complicações. Bom, um abraço aqui para a Sociedade Brasileira de Neurologia Regional do Ceará, que está aqui assistindo o programa. Eu vou até seguir, olha, eu sigo de volta, pessoal, pode comentar aqui que nós seguimos de volta. E também aqui é o Dr. Newton Marcos, que é enfermeiro do trabalho, enfermagem oncológica. Tem mais aqui, deixa eu ver, a Sueli Madeiro, que é esposa, pediatra, né? E esposa do Ricardo Madeira. Aliás, um abraço para o Ricardo. Estive na posse da primeira mulher presidente da
da OAB, aqui do Ceará, depois de 90 anos. Momento histórico, eu vou, né? Então fui à posse da Cristiane Leitão, que é a esposa de um grande amigo, o doutor Hélio Leitão, que foi também presidente. Encontrei lá o Ricardo tomando posse como conselheiro, né? Ele que é advogado e médico, cirurgião pediátrico e advogado e grande amigo nosso. Tiramos até umas fotos por lá, e ele está satisfeito porque ele fez parte dessa composição, dessa chapa que elegeu a Cristiane Leitão como presidente da OAB. Então, um abraço aqui para a Sueli também, que está assistindo o programa. Só aumentando gente aqui chegando. E nefrologista vai ficar para quando? Que Nefrologista é em março. Em março, né? Esse mês nós já temos confirmados o geriatra, Dr. Edson Muniz, falando de demência, e a vice-prefeita, a doutora Gabriela, no último final de semana de janeiro, né? Pronto, então estamos com a agenda completa e a Globo quer levar. Para a Globo não leva a gente depois, antes de passar toda aqui a nossa... Porque está aqui, né? Hoje, doutor Alessandrini, gestão de corpo estranho e agentes corrosivos. Está confirmado dia 19, né? Doutor Edson Muniz, né? Geriatria para tratar de demência, né? E a Gabriela Guiar, que é vice-prefeita e é médica, colega nossa, dia 26 de janeiro, confirmado. É comum, doutor, a complicação de engolir pino dentário? Gostei desse negócio, porque agora com o negócio de implante dentário, né? É comum engolir dente? Não só o pino... Dentadura? A ferramenta, sim, dentadura. A ferramentazinha que os dentistas usam para... Esse pinozinho que você vai colocar, quando você coloca um dente novo, né? Um implante dentário, né? Tem uma ferramentazinha que eles apertam, né? Exatamente. E muito comum mesmo. Vários dentistas às vezes ligam para a gente angustiados porque o paciente engoliu esse pino dentário. E aí o que faz? Como é que tira logo e tal? Normalmente esse pino dentário, ele é rombo, né? Não é pontiagudo. A maioria dele passa tranquilo e fácil pelo trato digestivo sem maiores problemas, porque é pequeno até. E alguns pacientes que aumentam o quadro de ansiedade, tudo que realmente o dentista não consegue aliviar a ansiedade do paciente, aí eles retiram-se facilmente também, tranquilamente por endoscopia, retirado através de um aparelho. Normalmente se usa uma alçazinha de polipectomia, alça para tirar pólipos do trato digestivo, agarra o pinozinho e retira através da endoscopia, tranquilamente. E dentadura? Dentadura. Prótese dentária. Tinha muita dentadura antigamente, não tinha? Tem muita dentadura. Tem muito no Zé Frota. É impressionante, muito no Zé Frota. E aí as dentaduras, rapaz, às vezes elas não saem por endoscopia flexível. Muito grandes, não saem. E aí o paciente tem que ser submetido à endoscopia rígida, que é a endoscopia do começo do século, né? Que se usa um metal pesado, grosseiro. Não usou não, né? Você não usou esse tipo de... Não, eu não tenho experiência com endoscopia rígida, não. Tu tem, Alisson? Não, a endoscopia rígida eu acabei aprendendo um pouco no Zé Frota, pelos casos, né? Colegas respiratórios fazem lá. Muitos otorrinos, cabeça e pescoço, respiratórios, cirurgiões torácicos fazem no Zé Frota. Aliás, eu acho que nós estamos fazendo até um trabalho comparando a flexível com a respiratória agora, os alunos da Unicristos e os residentes do HGF. Eu acho que o Zé Frota é um dos poucos hospitais do país, quiçá do mundo, que usam a endoscopia rígida ainda, entendeu? Porque os corpos estranhos gigantescos, grandes, que não conseguem sair com a flexível, ou que saem, podem provocar danos maiores se você puxar muito, às vezes você evita a cirurgia usando a endoscopia rígida, né? Que é exatamente o que você falou. Primeiro que ele abre um espaço maior no esôfago, porque o ferro afasta maior o diâmetro do esôfago, né, do que a flexível, né? E segundo que ele tira com uma pinça, ele introduz a pinça, então ele tem aquele torque manual para retirar, então o torque é maior para retirar, e ele consegue retirar mais fácil a dentadura. Então tem dentaduras grandes que você não consegue retirar para o flexível, aí tem que ser a rígida. Uma curiosidade, às vezes quando tem um objeto desse que a pessoa engoliu, você pode quebrar ele todinho, tirar os pedaços? Já aconteceu? Você não tirar inteiro, você quebra e tira os pedacinhos? Fazer como o cálculo renal ou coisa desse tipo? Normalmente na flexível não. Não, né? Na flexível não.
você tem que tirar o corpo estranho da melhor forma possível, ele inteiro, sem causar lesões na retirada no esôfago. Na rígida, até os colegas podem, como ele está com a pinça ali, manualmente, ele pode entortar, quebrar, para tentar tirar os pedaços. Mas na endoscopia flexível... Porque o osso é muito forte, né? Eu já tive a oportunidade de quase um mocotó de porco. Primeiro o bicho impactou no esôfago, causou uma úlcera e foi pro estômago. Para tirar eu tentei quebrar com o acessório que a gente usa para quebrar pedra de coleta, quebrou 3 baskets, né? Mas não quebrou o osso. É muito difícil quebrar. Bom, estamos entrevistando hoje, aproveitem os últimos 15 minutos do programa, o Dr. Alessandrino III, ele falando sobre ingestão de corpo estranho e agentes corrosivos. O Dr. Alessandrino é médico endoscopista do Hospital Geral de Fortaleza, do Instituto Zé Frota, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Associação Europeia de Gastroenterologia, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do Ceará, mestre e doutor em Ciências Médicas pela UFC, diretor da Associação Médica, foi diretor da Associação Médica Cearense de 2017 a 2022, também conselheiro do Conselho Regional de Medicina de 2019 a 2023 e é professor de Medicina da Universidade Estadual. Será que está ganhando um grande hospital? Vai melhorar muito, vai não? Com certeza, com certeza. E qual é a previsão lá que estão dando para vocês? O Ricardo Pessoa sabe até melhor que eu, porque o César Carlos vai para lá. Mas o que eu sabe que já está bem adiantado, né? Esse semestre começa alguma coisa por lá, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, vamos ver, brinquedo nós já falamos. Vamos partir aqui para um ouvinte que perguntou o seguinte: como acompanhar se o corpo estranho está indo ou está parado lá? Complementando essa pergunta, a endoscopia chega até o estômago, do duodeno ali, né? O comecinho do intestino. E quando o corpo estranho passa, se for um pontiagudo, por exemplo, ou se for uma dentadura que passa, ou uma bateria, que a endoscopia não consegue mais retirar. E aí, o que é que se faz? Como acompanhar? Exatamente. Esses corpos estranhos que vão causar problemas, que têm potencial para causar problemas, que não são alcançáveis pela endoscopia, aí a equipe tem que acionar o cirurgião, no caso da criança, o cirurgião pediátrico, que fica responsável por acompanhar a progressão desse corpo estranho, e no caso... Normalmente eles, de sintomatologia, o paciente apresenta a sintomatologia, normalmente eles operam, né? Para retirar o corpo estranho, porque é sinal que já pode estar causando possíveis lesões no trato digestivo. E no adulto, o cirurgião geral fica acompanhando. Lembrar muito dos casos, hoje também muito no IJF, né? O IJF que recebe muitos pacientes que são presidiários, né? Que estão presos. A ingestão de papelotes de cocaína, né? Também para livrar o flagrante, muitamente o preso costuma ingerir, e aí lembrar nesses casos que a retirada não é permitida. Aliás, é contraindicado. É contraindicado. Você não tira impressionante. Você deixa lá. Você tem que deixar, porque na retirada o furar. papelote pode furar, romper, e aí o paciente tem um quadro de overdose pelo conteúdo da droga disseminado no organismo. Então, nesses casos, é bom o colega médico ficar atento que você não pode retirar. A retirada é cirúrgica ou espera eliminar. No caso de não eliminar, é cirúrgica. Tem um ouvinte aqui, lá de Horizonte, Vitor, pergunta o seguinte: após a retirada do corpo estranho ou a neutralização de um agente corrosivo, quais os cuidados que o paciente deve ter? A retirada do corpo estranho? Após a retirada do corpo estranho, ou a neutralização de um agente corrosivo. Como é que faz essa neutralização do agente corrosivo? Não faz, é perigoso até você querer, é o que eu falei, você querer neutralizar um agente corrosivo. Bebe leite. Pois é. O cara tomou um ácido, leite é básico, vou beber leite aqui. Não deve fazer isso. Às vezes piora. Né? Às vezes até piora pela ação do alcalino junto com o ácido. Então você não deve neutralizar jamais qualquer ingestão de agente corrosivo. Não existe isso. Existe fora do corpo humano. Dentro do corpo humano vai piorar. Então, pelo amor de Deus, não retirar, não neutralizar o agente corrosivo. Na retirada do corpo estranho, existem doenças do Arruda, Ricardo,
que causa essa impactação. Não é só estreitamento fisiológico. Às vezes existe uma doença, por exemplo, alérgica, chamada esofagite eosinofílica, comuns em crianças e adultos jovens, que o corpo estranho impacta pela própria doença. Então, esse paciente, depois de retirar o corpo estranho, tem que ser acompanhado pelo gastroenterologista, tem que ser feito tratamento para regredir essa inflamação do esôfago e impedir novas impactações. Por exemplo, tem pacientes com tumores também, que nem sabem que tem uma obstrução por tumor, e aí vai engolir uma carne, um osso e impacta lá o tumor. Então, depois da retirada, esse paciente tem que ser referenciado para cirurgia, para o tratamento, oncologia, para o tratamento dessa neoplasia, né? Tem uma pergunta aqui de ouvinte, se existe algum controle nos supermercados e comércio para venda de agentes corrosivos. Tem notícia disso? Existe algum controle? Eu sei. Só vende com receita agropecuária ou só vende com algum... Não, acho que... É substância de limpeza, né? O que tem é recomendações no rótulo para manter longe de crianças, né? A tampa tem um controle de segurança. Porque perigo, né? Por exemplo, a soda cáustica, que o pessoal usa muito para desentupir pia, desentupir aparelho sanitário. Granuladozinho. Desktop, né? Tem aquele desktop. A tampa, ela é... Dragão verde. Dragão verde. Olha, pessoal desses produtos aí, quiser fazer anúncio, né? Acho que qualquer pessoa compra, né? E um problema, eu acho né? que não tem receita. Não tem não, né? E um problema, às vezes, é que em bodegas, em mercearias, principalmente no interior, às vezes eles vendem esses produtos a retalho, né? Vende a retalho, igual Sim, chumbinho. pouquinho, para render mais e vender mais. Exatamente. Aí, como ele vende a retalho, ele não vende no recipiente com a segurança. Exatamente isso aí que a gente falou no início, né? Vai no petzinho de Coca-Cola, se for numa garrafinha, né? Isso é um problema. Bom, tem uma pergunta aqui de Tianguá, um abraço para todos aí da Serra. Terra da minha família. Olha aí, então um abração para lá. Né? Perto de Sobral ali. Sobral. Está perguntando se existe algum avanço tecnológico na endoscopia para tratar desses casos. Tem alguma coisa nova aí? Você viu nos últimos congressos? Só podia ser de Tianguá essa pergunta. A pergunta é excelente. A pergunta que me fascina é essa. Pronto, olha aí. É exatamente isso que a gente falou. E o meu doutorado foi nessa questão aí. Esses corpos estranhos causando perfuração. Antigamente, Arruda, esses pacientes, eles teriam que ir para uma cirurgia. E às vezes eram tão graves que nem a cirurgia conseguia operá-los, né? Porque a perfuração causa danos, como eu já falei, grandes no tórax, no mediastino e tudo. E os métodos menos invasivos de tratamento, hoje a endoscopia pode tratar esses pacientes, né, através de métodos menos invasivos. A colocação, a vacuoterapia aí, que fecha essas perfurações, a colocação de próteses esofágicas que também sela essas perfurações, né, são métodos revolucionários na endoscopia que hoje conseguem tratar com índice de sucesso superior a 95%, a 90-95%, com menos mortalidade e com a recuperação rápida do paciente. O paciente consegue deglutir melhor, se alimentar melhor, que é fundamental para a recuperação desses pacientes, e sem submeter a procedimentos extensos, como esofagectomia, como toracotomia. Então, o tratamento dessas complicações hoje foi revolucionado. Tenho a honra de dizer, o Ricardo sabe disso, pela endoscopia. Bom, deixa eu saudar aqui o nosso ouvinte, Nonato Rodrigues. Ele está dizendo o seguinte: palestra excelente sobre tal, e parabenizando o Ricardo Pessoa, mas está dizendo o seguinte: assistindo o programa no radinho de pilha. Oh, rapaz, isso é muito bom no radinho de pilha. Eu falando aqui de aplicativo, só não falei no radinho de pilha, né? Porque tem muita gente ainda escutando radinho de pilha. Tá dona, interior, né? Tá no interior, dona de casa tá ali, radinho de pilha, radinho que você liga na tomada ali. Um radinho de pilha. Inclusive eu ganhei de Natal um radinho de pilha novo para eu ir pro estádio ver o Tricolor de Aço. Olha aí, né? Pois é, rapaz. Só não pode jogar o rádio no campo, né? Não pode jogar mais não, porque o time perde ponto, né? Mas um abraço aqui para o Nonato que está assistindo o programa. Tem muitos ouvintes cativos aqui no nosso programa. Está aqui também. Aqui é o Saldanha, Hamilton Saldanha. Ele está dizendo o seguinte: digníssimo doutor Arruda e Ricardo, pelo extensivo para 2025, vitórias e realizações. Hamilton, da César e do HGF.
Abraço imenso. Então, um abraço aqui para o Hamilton, que está dizendo que é da César do HGF. Então, um abraço aqui para ele. Rapaz, tem vezes que eu só vejo a mensagem quando eu chego em casa. Vocês não desculpam aí, porque vai entrando as mensagens e não dá para gente acompanhar. Mas tem aqui, muito estudante de medicina aqui. Eu sei que a Carol, ela pega todos os colegas e faz a pergunta. Já chegou a aparecer, doutor, na emergência, pescadores com engasgo de peixe vivo ao pescar? Eles põem na boca e o peixe desliza e acaba entrando no trato digestivo. Eu pergunto, algum outro animal você encontrou? Um ratinho, sei lá, uma barata, um inseto assim que a pessoa engoliu? O peixe, já vi o pescador com peixe, infelizmente, ou felizmente, na hora ele não está mais vivo, né? Porque ele já está morto quando a gente... Tem oxigênio para ele ficar... Não tem nem água. Boiando aí, quando chegar no estômago ele acabou. A gente já viu. E eu já vi também o calango. Calango? Calango. Paciente com calango morto no esôfago, ele nem sabia que era calango, ele relatava uma ingestão de corticoide, não sabia, paciente com deficiência cognitiva, né, neurológica, e ele não sabia relatar o que era realmente, e a gente fez endoscopia e tinha um calango morto no esôfago. Esse relato aqui da Carol do peixe, né, às vezes acontece, os pescadores eles pegam o peixe vivo, e às vezes vão matar mordendo o peixe e ele é muito liso, né? Escorrega. Escorrega, eu já vi, eu não vi. Mas a nossa ex-residente, a Jeane, sim, Piauí, que quando ela foi para o Hospital da Restauração, em Recife, né, que é um hospital grande de emergência, semelhante ao Zé, até maior que o Zé Frota, né? Ela viu um paciente morreu. Porque o peixe, na realidade, não foi para o esôfago, foi para a traqueia. E muito liso, era difícil você tirar. E o paciente, quando chegou, já estava... Mas anzol você encontra, não? Anzol é de olho raiva. Já viu um anzol? Anzol não. Anzol é difícil, né? Anzol não. Prende logo ali na entrada, né? Eu já vi no César Carlos, que foi por acaso. O paciente chegou a fazer uma endoscopia com dor abdominal. Tinha 46 chapas de ferro. Chapa de ferro, parafuso, arruela. Já colecionava, né? Ele tomava, era doente psiquiátrico. Né? Bom, um abraço aqui para o Nilton Marcos, está dando bom dia, tema bastante importante, parabéns a todos pelas perguntas e excelentes explicações. Obrigado, Nilton, pela audiência, mas vamos aqui, tem pergunta demais, não vai dar para dar para todo mundo. O que acontece, já falou, se o Hugo de Barbalho, o que acontece se o objeto ingerido é pontiagudo, com uma agulha ou espinho, qual o papel, sim, isso aqui é a Carolina do Acaraú. Qual o papel do acompanhamento psicológico em caso de ingestão intencional de agentes corrosivos? Todos, né? Fundamental, né? Se o paciente psiquiátrico que ingere o agente corrosivo como tentativa de suicídio, esse paciente, depois de tratado, de se reabilitar do trato digestivo, ele tem que ter um acompanhamento, tanto psiquiátrico como psicológico. É fundamental que esse paciente tenha esse acompanhamento no sistema público de saúde, ou até no privado, mas que impeça uma nova ingestão, né? Uma nova tentativa de suicídio. Porque o paciente desse que tenta se matar com ingestão de agentes cáusticos, ele vai tentar novamente e dessa vez de forma mais assintosa, mais forte. Então, o psicólogo nesse momento, o psiquiatra é fundamental. Bom, aqui o Luciano está perguntando que está triste, porque entrou no meio do programa. Não tem tristeza, não é isso, Ricardo? Exatamente. Porque daqui a pouco esse programa, nos dois Instagrams, vão estar baixados e o vídeo completo para quem quiser rever o programa na íntegra. E o programa está sendo transmitido ao vivo, mas daqui a pouco nós vamos colocar no feed lá. Todo mundo pode assistir, rever e comentar, e compartilhar e divulgar. O Ricardo manda para o pessoal da praia. Exatamente. Eu mando também, mando para os amigos, bota no grupo da MC e bota tudo. Já Importantíssimo. tem outra aqui, excesso proposital de medicamentos. Acontece como resolver, né? Também em tentativas intencionais de suicídio, a pessoa ingere grande quantidade de medicamentos. Esses quadros, como os comprimidos são rombos, né? Normalmente não impactam, não provocam lesões do trato digestivo, eles são tratamentos mais farmacológicos, né? O clínico,
vai tentar reverter os efeitos colaterais do medicamento, né? Os efeitos farmacológicos dos medicamentos. Então, é um tratamento mais clínico do que endoscópico, nesse caso. Bom, tem uma pergunta aqui de Fernanda de Pacajus. Um abraço para todos de Pacajus. A diferença no tratamento quando o objeto ingerido é metálico, plástico ou outro material? O metálico facilita, o raio-x facilita a localização, né, exata para que a endoscopia intervenha, né, e retire. Então você pode planejar, quando o objeto é metálico, você bate o raio-x, você sabe exatamente onde está o objeto localizado e aí você planeja a retirada endoscópica mais facilmente. O plástico normalmente não dá porque ele não é radiopaco, então você tem que fazer endoscopia e sair procurando ele, né? Mas o que vai diferenciar mesmo no tratamento não é a natureza metálica ou plástica, é realmente se ele é pontiagudo ou se ele é rombo. É isso que vai diferenciar mais o tratamento. Bom, a professora Nubia está dizendo excelente programa, batendo palminha aqui. Obrigado, professora, pela audiência. Doutor Ricardo. Estamos terminando já o programa. Aqui é o seguinte, não deixa mais a gente terminar o programa, viu? Essa semana vamos ter uma reunião aqui com o Grupo Cidade para ampliar nosso programa para televisão e para os outros meios de comunicação daqui. Já estamos marcando aqui, vamos ter que cadastrar. Agora, nós estamos tão famosos, cara, que agora para entrar aqui precisa ter um reconhecimento facial. Por quê? Pessoas estavam querendo entrar, simulando a Ruda Barça de Ricardo Pessoa. Então, foi colocado no negócio. Agora só entra com um reconhecimento facial. Certo? Alessandrino, muito obrigado, é excelente, muito esclarecedora. Se você tiver alguma coisa aí que a gente não tenha perguntado aí, um minutinho rápido, que você possa, ou alguma mensagem para os ouvintes aí sobre a prevenção. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que o programa é excelente, um programa de alto nível aqui que vocês fazem. Parabéns sempre por essa divulgação dessas. É importante para o povo, para toda a população. E só orientar os pais, né? As mães, que época de férias, como você falou, ter cuidado com os objetos que deixam na casa, ter cuidado com as substâncias corrosivas e PETs e Coca-Cola, manter fora do alcance das crianças é fundamental, né? Porque a criança realmente não vai ter um entendimento maior do que evitar. E é isso, continuem nesse programa, nessas divulgações, vocês são excelentes aí e com certeza ajudam a população de modo geral a evitar muitas coisas. Bom, porque todo mundo botando excelente, pode botar excelente, mas além de botar excelente, acompanhe as nossas páginas, né? Sejam seguidores da MC, do Saúde DCE, comentem, porque isso vai dar mais engajamento. Também daqui a pouco vai estar no YouTube da Associação Médica Cearense. Daqui a pouco também é dizendo amanhã, né? Amanhã. Daqui a pouco é no Instagram, pessoal. Corram para o Instagram da Associação Médica Cearense, da Sobet, entre no meu, Arruda Barça, entre do Ricardo Pessoa, entre no Jornal do Médico, que é parceiro nosso, daqui a pouco também vai estar na página do Jornal do Médico. O Argolo reclamou que semana passada ninguém colocou. Né? Pois é, mas foi um esquecimento, uma falha grave, mas hoje nós vamos colocar. E na semana que vem, né, Ricardo, vamos voltar novamente com mais um Saúde Dia, se Deus quiser, para o Grupo Esperança, Grupo Cidade, Instagram da Associação Médica Cearense. Um abraço a todos, feliz final de semana, até a próxima. Próximo domingo com mais um Saúde Dia. Um abraço. Muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Muito bom.